Senhor foi a libertação. A gente não entende que muitas das vezes a gente pede a cura, clama a cura, e o Senhor às vezes não cura. E não quer dizer que o Senhor não quer curar, às vezes o Senhor quer libertar. E nesse capítulo 4, Jesus vai operar na vida da sogra de Pedro. Uma mulher que era, aparentemente aqui no versículo, está falando que era uma mulher trabalhadora. Que era uma mulher que ela fazia o serviço doméstico. Era uma mulher que provavelmente fazia compra no mercado. Era uma mulher comum como os dias de hoje, né? Que nós temos nossas demandas e tem dia que não é fácil, né? Quem levanta cedo, leva a criança para a escola, volta, trabalha, vai para a faculdade, outros vai para o colégio, é uma correria. E essa mulher também tinha as demandas dela nos tempos de Jesus também. Mas aconteceu que aquela mulher ficou enferma. Aconteceu que aquela mulher ficou acamada. Segundo alguns estudiosos, dizem que foi por causa do mosquito da malária, que ela ficou como se fosse o mosquito da dengue, picasse ela, ficasse com febre. Mas é a malária. E aí ela ficou enferma, e quando a pessoa ficava enferma, a pessoa era colocada numa situação de isolamento. Então ela estava isolada da sua casa, acamada e num lugar de isolamento. A gente sabe que os judeus eles seguem muito rituais. E um dos rituais também é quando a pessoa estava enferma, era deixar a pessoa isolada. Então essa mulher estava ali, mas precisando de um milagre. E muitas das vezes, quando a gente lê esse texto, a gente passa o olho e fala: a sogra de Pedro é uma febrinha qualquer. Quem já passou o olhar, né? Você já falou assim: ah, uma febrinha qualquer. Quem já pensou que é uma febrinha? Uma febrinha. Amém. Matadéia falou que já pensou. Eu também confesso que já pensei que era uma febrinha. Mas Lucas, se você ler aqui juntamente comigo, quando vai falar dela, Lucas fala que a febre era alta. E o doutor Lucas é médico. Então não é uma febrinha, é uma alta febre. Algo que era para deixá-la acamada. Uma situação que era para deixar ela sem poder de levantar. Um homem pode ficar doente em casa, amém? Mas se a mulher fica, como é que fica a casa? Misericórdia. Um homem pode fazer a operação, a casa vai continuar limpa, os filhos vão para a escola, mas se a mulher ficar acamada, Jesus tem misericórdia. A casa fica esquisita, criança não vai para a escola, almoço não vai ficar pronto, vai ser a mulher deitada e chamando mãe todo o tempo. Mas se a mulher ficar enferma, a situação piora. Mas se o homem ficar, a mulher dá conta. Mas se a casa perde uma mulher numa enfermidade, como fica o lar? O lar fica sem estrutura. O lar fica esquisito, como a irmã falou aí. Agora imagine a sogra de Pedro, né? Sem piadinha de sogra. Que tem gente que gosta de fazer piada de sogra, mas não é isso a intenção. Aleluia! Porque aparece a sogra de Pedro, vão falar que é a sogra de Pedro. Mas se ele tem sogra, ele tem mulher. Significa que tem uma mulher que não consegue fazer mais nada porque a sua mãe está doente. Uma mulher que não consegue fazer mais nada, não consegue lavar roupa, não consegue colocar em casa porque a mãe está doente. E quem já teve mãe doente aqui, levante a mão. Sabe que a gente tem que parar tudo para poder acolher a mãe. E tinha uma mulher com outra mulher enferma dentro de casa. E essa mulher estava acamada. E nessa noite, eu creio que a nossa ministração a gente vai começar a entender pela sogra de Pedro. Se você, mulher, não se cuidar, e eu estou falando, se cuida no corpo, se cuida na mente, se cuida no espírito. Não adianta você só cuidar do espírito e não cuidar do corpo. Não adianta você cuidar só da alma, não cuidar do corpo, não cuidar do espírito. Ambos três têm que estar de pé.
Ambos três têm que estar de pé. Porque vamos falar, lá em Juiz de Fora tem irmãs que só preocupam em academia. Academia pra lá, academia pra cá. Não preocupam em fazer um devocional, não preocupam com o emocional. E aí a casa cai, porque vai pra academia, as coisas ficam esquisitas, não deixa nada em pronto dentro de casa. Mas eu creio que não tem essas mulheres, né? Aí tem mulher que vai, sobe no monte, vira monte, sobe no monte, vira monte, deixa as coisas desalinhadas dentro de casa. Isso também não é certo, minha irmã. Vamos vigiar. Tem cuidado físico, tem cuidado emocional, mas também tem cuidado espiritual. Mas o espiritual não pode sufocar nosso serviço de casa. Muitas mulheres que tinham uma vida espiritual plena, e eu falava assim, Senhor, eu queria orar como essa mulher. Mas caíram, porque cuidava demais do espiritual, mas não cuidava de casa. Não adianta cuidar só do emocional e não cuidar das outras coisas, do espiritual. Só emocional não sustenta. Pode caçar terapia, mas terapia sem Jesus também não funciona. Tem mulher que procura psicólogo, nada contra os psicólogos, terapeuta, nada contra eles. Mas se também não tiver Jesus, não vai adiantar nada. Então eu vejo aqui uma mulher que está acamada e não sabe o que fazer, ninguém tem como ajudar. Mas se você não vigiar, essa mulher acamada pode ser eu e você essa noite. E aí? Já parou para pensar? Que pode ser eu e você essa noite? Jesus vai lá, como diz Lucas, eu quero ler com vocês, como diz Lucas, hora 38, tá? 4:38. E levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava enferma, com muita febre. Em algumas traduções fala alta febre. Rogava-lhe por ela, e inclinando para ela, repreendeu a febre, e esta deixou. E ela levantou, logo o serviu. Aleluia. Glória a Deus. Jesus foi lá, chegou na situação dela acamada, olhou para ela e falou assim, olha, essa situação não dá mais para você ficar. Desse jeito não dá para você ficar. Não deixa a dor te aprisionar. Não deixa nada te colocar numa cama. Eu não estou falando numa cama física, mas espiritual. Não deixa a dor te levar para uma cama e te deixar na depressão. Não deixe a dor te colocar numa cama onde você não tem mais poder de levantar. Se isso acontecer, comece a clamar a Jesus para que Ele venha te levantar. Porque uma coisa que eu acho interessante, que Jesus chega na febre, Jesus fala assim, sogra de Pedro, seja curada. Jesus não cura, Ele fala, repreendeu a febre. Aquela febre veio para tirar aquela mulher de cena e colocar acamada. Aquela enfermidade veio tirar aquela mulher de serviço. Veio roubar daquilo que ela tinha prazer em fazer. E cuidado para a dor não te levar para este lugar, porque a dor tem esse poder. O sofrimento, os pensamentos ruins têm o poder de levar para a cama. E tem muita gente que vai e não consegue mais se levantar. E aí, essa mulher está acamada. Jesus repreende a febre. Ela levanta. Jesus tem alguma tradução que Jesus fala que ele pegou na mão dela e ela levantou. E ela voltou a servir. Tem ambientes que é hostil. Tem ambientes que é difícil. Mas tem ambiente. Jesus não mudou a sogra de casa de Pedro de endereço. Jesus levantou ela no mesmo lugar onde ela tinha que levantar, que é dentro da casa dela. Aquela mulher precisava levantar dentro da casa dela. Então eu e você, nessa noite, precisamos levantar dentro do nosso lar. Porque muitas das vezes a gente quer a cura, mas há algo que Jesus precisa tratar, que é a libertação. Aleluia! Jesus precisa repreender.